Então, começar aqui, eu vou falar sobre Família do Leite, da minha experiência, né, com extensão dentro do programa. Eu estou na Família do Leite desde 2017, de agosto de 2017. Então, o programa, primeiro, ele treina a gente para poder ir para o campo, para poder conversar com o produtor. E aí, depois de um ano de treinamento, a gente começa a ir para as fazendas, né? Aí aqui a gente dividiu um pouco para poder focar mais no que a gente ia falar. E, primeiramente, pensando no aspecto social, nessa imagem, a gente está sendo treinado, aqui é estagiários, a gente está sendo treinado para aprender a fazer diferentes tipos de nó, de contenção. Aqui já é o final, né? Só o bate-papo, mas nesse dia a gente foi treinado para fazer contenção, aprender a fazer cabresto, diferentes tipos de uso com a corda, para poder levar para o produtor que ele pudesse usar. Então, a gente acredita que isso seria um tipo de tecnologia social. É algo fácil, é algo que o custo é mínimo Hum. e agrega muito ao produtor no dia a dia. Além disso, aqui, ó, essa imagem aqui é uma raquete e ela serve para fazer uma análise subclínica de mastite. E a mastite, ela está envolvida na segurança alimentar, porque um leite com mastite ele não pode ser comercializado. Só é que os sinais da mastite normalmente são clínicos. Então, Hum. quando você percebe, esse leite no subclínico já estava sendo enviado para o laticínio, o produtor já estava sendo penalizado, então ele estava tendo prejuízo financeiro, sendo que é algo tipo fácil de ser usado, é algo barato. Essa raquete aqui a gente fornece, a gente compra e dá para o produtor, e o reagente que a gente usa aqui junto com o leite, ele custa R$ 12 um pote de 500 ml, sendo que em cada bolinha dessa a gente usa só 2 ml. Então aqui a gente pinga 2 ml do reagente, do leite e mistura. Se ficar esse aspecto gelatinoso, quer dizer que a vaca está apresentando uma mastite. E a gente nem viu no olho nu, mas a gente já consegue começar um tratamento e diminuir o prejuízo desse produtor. Aí aqui é só a imagem da raquete para ilustrar, e aqui a estagiária estava fazendo e mostrando para o produtor como que era. Além disso, aqui nessa foto, é um estagiário dando toque numa vaca, e a gente colocou ele no aspecto social, porque aqui é o filho do produtor. E ele estava querendo aprender mais sobre essa questão de reprodução. E aí a gente sabe que o certo seria o veterinário estar fazendo o manejo reprodutivo. Só que no dia a dia, quem faz, às vezes, é o próprio produtor ou a família dele. Então, aqui a gente estava ensinando o filho dele o que ele deveria sentir, o que ele deveria ver quando passa um ultrassom, para o dia a dia deles mesmo, porque a nossa visita ela é mensal. Então, às vezes, o produtor precisa inseminar uma vaca e não tem um veterinário ali, eles mesmos fazem o serviço. Aí aqui, ainda em aspecto social, o Família do Leite fez um dia de campo com os produtores. Então, nós convidamos os produtores que são atendidos pelo programa para ir no estábulo, que é onde nós somos treinados, e lá nós passamos treinamentos para eles. A gente mostra como que é o nosso manejo, se eles têm alguma dúvida, se eles querem implementar algo novo. Então, tem diversos estagiários, né? Cada um tem a sua área de preferência de atuação. Então, a gente junta todo mundo para poder trazer para todos os produtores algo melhor. Então, aqui a gente estava dando um treinamento de nutrição, que são 2 estagiários, aqui de cria, de qualidade de leite, de pastagem aqui. Então, a gente traz eles também para cá, para poder passar treinamentos e estratégias que eles podem usar na fazenda deles. Aqui, essas Pensando fotos são da UFV, do estábulo. isso, aqui é o estábulo da UFV. Aqui, tudo aqui é o estábulo. Aqui é o setor que é o freestyle atualmente, aqui é o bezerreiro, aqui é a sala de qualidade do leite, e aqui é a saída da ordenha próximo da área de pasto. E esse setor é chamado Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, é isso? Isso, em gado de leite. É o EPGL. Muito bem. Aí, pensando no aspecto econômico, claro que está tudo muito vinculado, né? Como o senhor já falou no grupo anterior. Mas pensando no aspecto econômico, essas duas imagens aqui são um projeto que eu e outro estagiário fez para uma fazenda. Eles estavam com essa área aqui sem utilização.
e estavam querendo confinar algumas vacas, colocar elas num freestyle, para diminuir os danos que, por exemplo, uma vaca na lama acaba sentindo bastante na produção. Então, a gente pegou o material que eles tinham, estacas, e criamos um projeto de um pequeno freestyle para ele poder estar colocando as vacas dele aqui. Então, a gente fez o projeto considerando custo, considerando retorno, em quanto tempo, porque lá a gente faz o planejamento de curto, médio e longo prazo para o produtor. Então, a gente fez toda uma avaliação antes de iniciar a construção, e aí a gente aplica isso pensando em trazer esse retorno econômico para o produtor, na questão de fazer a gestão financeira junto com ele. E nessa outra imagem aqui é um GPS, que é outro tipo de função que a gente tem. A gente vai na propriedade, os produtores que trabalham a pasto, a gente faz todo o dimensionamento da propriedade dele, avalia como está a divisão de piquetes, vê como seria um rotacionado mais funcional para ele. Se precisar mudar alguma coisa, a gente explica quais são as nossas ideias, vê se ele concorda, se ele acha viável. A gente sempre gosta que o produtor fale com a gente, que ele conte o que ele está querendo, o que ele está buscando, para a gente criar um projeto que funcione para ele, dentro do que ele acredita, e a gente mostrando também aspectos de melhoria. Então, pelo que você está falando, Lucilene, eles participam bastante, os produtores participam bastante. O projeto não é feito pelo programa, é feito com o produtor. É assim? Nesse projeto, por exemplo, eu e outro estagiário que fizemos. Então, a gente sentou com o produtor, viu o que ele estava querendo. Aí a gente avaliou se era possível. Não era possível, ele estava querendo colocar muitas vacas e não ia ser viável isso. Aí a gente conversou com ele, explicou por que não seria, mostrou todos os fatores, ele falou, então, qual que é o máximo que você consegue? A gente mostrou o projeto, que seria o máximo possível dentro da área. Ele falou, pode ser. Aí a gente montou um projeto, a gente mostra para ele vê se é viável, a gente passa custo, a gente passa tudo desse projeto, ele vê se é viável, a gente acompanha toda essa parte. Então, é uma coisa que vai em grupo, né? O projeto em si, de se fazer a estrutura, foi eu e outro estagiário, e aí a gente depois passa para uma pessoa responsável que é apta para isso, porque a gente ainda é estudante. Mas o projeto a gente fez e vai conversando com o produtor. Então, ele vai dando as ideias dele, ele fala os materiais que ele tem. Então, a gente busca usar o que ele já tem na fazenda para não ter que comprar material e ter gasto com isso. E é desse jeito os projetos. E você entende que essa forma de trabalhar, ela é uma prática educativa também? Sim, claro. A gente trabalha com essa parte também, né? Até acredito que nesse outro aqui também entra como educativo. Que a gente está passando e conversando junto e passando o que a gente tem, também entendendo o conhecimento que eles têm, que é muita coisa, então a gente aprende bastante com cada produtor que a gente visita. Aí aqui, continuando, essa foto é do mesmo treinamento dessa aqui. Só que eu coloquei ela nesse aspecto econômico, porque nesse momento, esse daqui é um dos professores responsáveis pelo projeto, e aqui são os produtores, filhos de produtores, e nesse momento ele está explicando sobre a parte de financeiro, a parte de mercado. Então, como são pequenos produtores, a gente tenta fazer compras estratégicas. Então, esse professor está discutindo sobre isso. Às vezes, um pequeno produtor ele não tem poder de barganha com a compra de algum insumo que ele precisa. Mas se juntam vários produtores, eles conseguem ter esse poder de compra, de poder negociar e todo mundo sai em vantagem. Então, a gente também trabalha com essa parte, tem a cooperativa que eles são associados, mas a gente acompanha, né, e trabalha junto com essa parte de fazer uma compra estratégica para produtores que estão próximos. Então, a gente vê 4 produtores que estão próximos, faz uma compra para eles, mais 4 em outra cidade, e vai indo junto para que eles possam diminuir os custos que eles têm com a produção. A gente sabe que não está barato, então a gente acompanha isso. Além disso, eu não tenho foto desse caderno, mas o Família do Leite fornece um caderno para o produtor, que é bem divididinho com tudo que ele precisa de questão de índice. Então, ele preenche esse caderno e mensalmente a gente vai na fazenda, olha o caderno e faz uma avaliação dos índices junto com o produtor.
Então, a gente mostra para ele como estão os índices dele, quais são as metas dele, o que está faltando para chegar nas metas, quando já chega na meta, qual que é o próximo passo que a gente quer seguir agora. Atingimos qualidade de leite, onde a gente quer agora, ou o produtor tem umas vacas que produzem um leite que é muito melhor para uma queijaria do que com laticínio, ele lucraria mais com uma queijaria, então a gente vai atrás de queijaria para esse produtor, para tentar melhorar o valor do leite que ele está recebendo. Então a gente trabalha com toda essa parte estratégica também da questão do financeiro. E agora pensando no aspecto ambiental, a gente também busca ter um trabalho com manejo de dejetos. Então, aqui, essas 3 imagens, essa e essa, são do estábulo, da unidade de pesquisa da UFV. Lá, a gente tem esse tanque que é para manejo biológico, ou seja, os animais defecam, urinam, tem a água de resíduo da ordenha, todo esse material cai em canaletas e são levados para esse tanque. Nesse tanque, ele movimenta, então tem adição de oxigênio e a inclusão de água. E aí a gente tem um manejo biológico, né? Tem inclusão de oxigênio. E aí esse material depois ele retorna para fazer a limpeza das pistas. Então aqui a pista já limpa. E aí esse material ele sai de algumas canaletinhas que tem aqui. Ele sai numa pressão e aí passa levando todas as fezes. Depois o chão fica desse jeito. Então facilita a limpeza e a gente reutiliza esse material. Então a gente pensa na questão de ambiental e na questão de legislação também, porque a gente não pode jogar esse material simplesmente em rio, em qualquer coisa assim, então a gente reutiliza. Além disso, a gente pode reutilizar esse material com compostagem, fazendo adubo orgânico. Tem uma fazenda que eu acompanho que faz, só que eu não encontrei foto, mas eles fazem adubo orgânico, então eles reutilizam esse material. Tem fazenda que vende esse material, produz bastante, então reutiliza uma parte e vende a outra, então é mais uma renda para a propriedade. E aqui nessa imagem do meio é uma represa para fazer fertirrigação. Então eles usam os dejetos e fazem disso um adubo para usar na propriedade. Então eles vão produzir milho que é adubado com o próprio dejeto que foi produzido dentro da propriedade. Então, é um processo de reutilização constante, minimizando, né, o máximo a contaminação possível, qualquer tipo de prejudicial, né? E é isso, é uma diversificação também de renda, né? Porque os produtores que conseguem vender adubo é uma renda a mais para uma propriedade leiteira. Aí, pensando no aspecto técnico, aqui eu trouxe a imagem de uma pen state adaptada, que foi feita pela família do leite, né? E essa pen state, ela tem a função de, eu vou colocar o material aqui, eu vou fechar essa portinha, e eu vou balançar isso daqui com um protocolo que já existe, né? E aí depois eu vou abrir e verificar quanto que eu tenho em cada peneira. Se as peneiras têm diâmetros diferentes, né? E aí, para que serve isso? É um manejo nutricional. A gente tem o que é adequado. Então, se eu tiver muito nessa peneira de cima, eu vou ter muita seleção. Eu não quero que o animal selecione o alimento. Eu quero ter a maior efetividade de consumo desse animal para a ração, né? Se eu tiver muito aqui embaixo, eu posso ter algum distúrbio metabólico. Então, a gente faz esse acompanhamento nutricional da silagem com concentrado, para verificar se está de forma adequada o que a gente está buscando para essa nutrição, e se não tiver, o que a gente pode fazer. Então, a gente avalia métodos que a gente pode estar utilizando para melhorar isso, né? A efetividade física da dieta. Vocês conseguem levar esse equipamento para a propriedade ou não? Então, em algumas visitas, sim, mas tem um outro equipamento que ele é menor. Esse daqui costuma ficar mais no estábulo, mas a gente, dependendo da situação, pode levar, mas tem um outro menor que é de plástico. Ele é mais prático para levar para as fazendas. É que esse daqui a gente usa mais, principalmente para treinamentos, para mostrar como que funciona, porque ele é bem visual. Muito. Aí aqui, é outro estagiário que está fazendo um manejo de qualidade do leite, então tem um processo antes de iniciar uma ordenha, aí também para finalizar, e aí ele está fazendo um teste de caneco de fundo preto, que é para ver se está tendo a mastite clínica, se está tudo certo, é um manejo diário, e a gente explica também a importância dele,
porque tem fazenda que, às vezes, fala, vai demorar muito, e a gente mostra que não vai demorar tanto, e que traz um retorno muito positivo para o produtor, porque laticínio, ele bonifica por qualidade, a maioria deles, né? Então, o produtor ele tem uma bonificação por um leite de qualidade. Então, alguns segundos a mais na ordenha aumenta a renda dele. Então, a gente mostra como isso vale a pena. E aqui a gente está trabalhando com regulagem de máquina para plantio. Então, a gente também participa dessa parte, a gente acompanha como faz a regulagem. Na época de plantio, a gente acompanha o plantio. Se não tiver certo, a gente para, vê como que tá, faz uma nova regulagem, acompanha. Então, a gente tem treinamento para todos os setores, porque não é uma coisa única, né? Como a gente vem falando em todas as aulas, a extensão, ela é muito ampla. Ela não fica só no setor de assistência técnica, né? Aqui, essa fazenda, ela trabalha com gado a pasto, então aqui a gente trabalha com manejo de forragem, altura de entrada, saída, como que tá os piquetes, presença de ectoparasitas, então a gente faz um controle de ecto para não afetar a produção desses animais, né, não afetar eles. A gente também faz análise de solo, então toda essa parte a gente também acompanha para os produtores que têm animais a pasto, né. E aqui a gente é o estagiário fazendo manejo reprodutivo, então conferindo se a vaca tá prenha, se não tá, já pensando em se não estiver, vamos induzir a ciclicidade, como que a gente vai fazer esse protocolo. Aqui é um silo, então a gente faz parte também de fazer um planejamento de volumoso para poder pensar, na nossa propriedade aqui, a gente não vai conseguir produzir toda a silagem que vai precisar durante o ano. Já vamos pensar, então, em uma compra estratégica, não esperar esse preço, essa procura ficar muito grande para esse preço subir. Vamos já pensar nisso agora, já fechar algo agora. Aqui é o produtor, na área de ordenha dele, aqui é uma área que a gente costuma conversar, falar com o produtor, ele já tira as dúvidas dele, e depois a gente vai para uma mesa sentar e mostrar os índices, mostrar como que tá, a gente faz um relatório em cada visita, um relatório completo, de tudo que eu estou falando vai para o relatório, e a gente apresenta esse relatório para o produtor e para os nossos professores aqui na UFV, para acompanhar como está o nosso desenvolvimento. E aqui é um compost que estava terminando de ser finalizado, esse projeto não foi feito pela gente, o produtor pagou uma pessoa de fora para fazer esse projeto, mas a gente acompanhou a construção dele, se estava de acordo com o que o produtor estava buscando. Então, mesmo que o produtor contrate alguém de fora, a gente dá essa assistência e está lá com ele para o que ele precisar. E aí, aqui eu dividi tudo, né? Eu fui mostrando bem dividido, mas aqui nessa visita, eu acho que ela engloba o que é a extensão. Porque nessa visita, a gente foi em uma equipe de estagiários, esse produtor estava começando, e ele não tinha algumas ideias de como funcionava. E aí a gente foi e fez um super treinamento. Então a gente acompanhou eles e falou sobre nessas fotos, a gente acompanhou ele na capineira. Então o estagiário conversou com ele sobre como devia ser a questão de adubação, como que ele devia pensar na produção, a área que ele tinha. A gente fez todos os cálculos com ele. A gente visitou o milho que estava quase no ponto de colheita. Então a gente conversou com ele sobre isso. A gente pegou os estagiários que tinham mais facilidade nas suas áreas e cada um explicou uma parte. Então, eu, como zootecnista, fiquei na parte de nutrição, então eu dei um treinamento de nutrição para eles. Eu também acompanhei a parte de qualidade de leite. Teve a estagiária que ajudou na área de cria e recria. Então, a gente fez uma visita que foi uma assistência técnica, uma visita que teve a parte educacional, a gente discutiu a parte econômica, os índices dele, onde ele queria chegar, fez planejamento de curto, médio e longo prazo, englobou tudo, né, que a gente vem falando que é o que o programa tenta passar para os produtores e que eu acho que é o que a gente vem falando em aula, né, que o que é extensão rural e como que ela se aplica. E é isso.